No AC 24 horas em nossas redes sociais, estamos dando continuidade à sabatina do AC 24 horas com os candidatos ao governo do Acre. E para me ajudar nessa missão histórica, quem foi convidado e quem me ajuda nessa missão são os jornalistas Fábio Pontes, repórter do AC 24 horas, Luiz Carlos Moreira Jorge, do blog do Crica, e Nelson Liano Júnior, da coluna do Nelson. E o nosso convidado se chama Gladson Cameli. Gladson Cameli tem 40 anos, é natural de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, é engenheiro e atualmente exerce o cargo de senador da República. É casado e pai de um filho. Ele faz parte da coligação Mudança e Competência, que tem 11 partidos aliados. É um prazer recebê-lo aqui, candidato. Seja muito bem-vindo. O senhor tem 1 minuto para se apresentar para os internautas. Primeiramente, muito obrigado ao site AC 24 Horas, aos jornalistas que nos acompanham, a você que está nos assistindo, os internautas. É uma oportunidade para nós externarmos para a sociedade aquilo que pensamos para o Acre do amanhã. Então, é um momento muito oportuno para mim poder conversar com a sociedade, principalmente com quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado por esta oportunidade, que tenhamos todos uma boa entrevista. Obrigado, candidato. Nessa primeira parte da sabatina de 30 minutos serão abordadas as temáticas do plano de governo, que são segurança, saúde, educação e economia e geração de empregos. Nós vamos começar agora na temática da segurança. Quem inicia a fazer a pergunta é o jornalista Nelson Liano. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo aos estúdios do AC 24 Horas. Candidato, nós estamos encerrando um ciclo que o senhor está sendo o último dos entrevistados aqui no AC 24 Horas e nós, jornalistas, tivemos que ler os planos de governo, conhecer o plano de governo dos 5 concorrentes ao governo do Estado. O seu plano de governo é o mais extenso, evidentemente tem mais propostas, mas a gente tem que levar em conta que nós estamos vivendo uma crise econômica aguda no Brasil. Então são 2 perguntas embutidas em uma. Primeiro, o senhor está otimista de conseguir colocar esse plano de governo em prática, mesmo com a crise econômica? E a segunda, que se encaixa na primeira, o senhor tem dito que em 1 ano e meio ou 1 ano vai conseguir reduzir a violência do Estado do Acre. Então, como o senhor vai fazer isso? O senhor vai conseguir colocar em prática e como vai reduzir essa violência em 1 ano, como o senhor tem dito para a imprensa? Ô Nelson, muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, sim, o nosso plano de governo é um plano de governo que foi pessoas aqui do nosso estado, das universidades, da Universidade Federal do Acre, de vários setores de segurança, saúde e educação, voluntários que se colocaram à disposição para construir o nosso plano de governo. Então é um plano que nós não queremos só apresentar, nós temos todas as condições econômicas para executá-lo em 4 anos, no mandato de governador. E nós vamos executar esse plano de governo. E todas as questões, recursos, nós vamos conseguir. E respondendo a sua pergunta, se nós vamos conseguir diminuir a violência no Estado, nós vamos conseguir sim. Eu converso muito com o meu futuro vice-governador, que é o Major Rocha, tá? Que ele é da área da segurança, policial militar. Então ele conhece muito bem a área da segurança. Ele falou, se nós tivermos as mínimas condições, gestão, pessoas certas nos lugares certos, nós temos todas as capacidades, não 1 ano, em menos de 1 ano, dar uma resposta à altura da nossa sociedade acreana, porque as pessoas não aguentam mais viver na situação como está o nosso Estado hoje, quando envolve a questão, não somente só a segurança, em todos os setores. Obrigado, candidato. Continuando ainda na temática segurança, quem faz a pergunta agora é Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, bem-vindo. Eu lembro no seu plano de governo e vi um dado preocupante, que daqui a 4 anos, pelo menos 850 policiais e militares serão aposentados. Como é que o senhor pensa em repor essa quantidade? E uma pergunta embutida ainda na segurança. Hoje, o atual governo paga mais para a mídia, destina mais recursos para a mídia do que para a PM. O senhor corrige essa distorção? E ainda dentro da segurança, uma das principais preocupações da tropa exatamente a equiparação salarial com a Polícia Civil. Como é que você vê esse quadro?
Muito obrigado, Luiz Carlos, por essa pergunta. Realmente, é muito preocupante mesmo a situação como vive o nosso Estado. Então, nós não podemos deixar continuar da forma como está. Nós temos que ter aquilo que eu falei no início da entrevista, que eu respondi para o jornalista Nelson Leandro. É ter gestão, ter determinação e ter pulso para resolver as situações. Nós vamos, sim, equiparar os salários da Polícia Militar com da Polícia Civil. Isso é um compromisso nosso, porque é inadmissível eu cobrar segurança para a nossa sociedade quando o policial militar ele não tem ânimo e nem as condições para poder nos defender. Tá? E aí eu não vou aceitar pagar muito mais para a mídia do que para a polícia que nos protege, que protege as famílias. A minha preocupação é com a população que está nos assistindo, os internautas que estão nos acompanhando. É um compromisso que nós temos e temos que sim dar um choque de gestão nos primeiros 6 meses de governo. 6 meses de governo eu não abro mão dessa situação, porque nós vamos fazer os ajustes que o Estado precisa fazer e um exemplo você acabou de dar. Como é que eu vou aceitar? Vendo a segurança como está. Tá certo? E a mídia ser, o valor da mídia, o orçamento da mídia ser mais alto do que da própria segurança, inadmissível. O acreano, as famílias acreanas não permitem esse tipo de situação. E eu, como governador, não irei permitir. Obrigado, candidato. Ainda na temática da segurança, quem faz a pergunta agora é o Fábio Pontes. Boa noite, candidato. Boa noite, Fábio. Bem-vindo ao C24 Horas. Candidato, eu vi no seu plano de governo que os senhores apontam que um dos principais problemas hoje na segurança é justamente o déficit no número de agentes na Polícia Militar, na Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, IAPEM, enfim. E, como o Luiz falou, a perspectiva é que nos próximos anos somente 800 policiais militares se aposentem, o que cria um déficit. Hoje nós temos 2.000, praticamente 2.000 e poucos policiais militares na ativa, sendo que o ideal seria em torno de 5.000 policiais hoje em todo o Estado. E, ao mesmo tempo, no seu plano de governo, aponta que nós temos uma grave crise. Hoje o Acre está no limite do seu teto de responsabilidade fiscal para contratar pessoas. Como é que o senhor pretende equacionar essa situação entre ter que contratar mais agentes, contratar mais policiais e manter o equilíbrio das contas sem ultrapassar o limite de gasto com o pessoal? Ô, Fábio, a matemática é muito simples. Eu vou fazer um enxugamento da máquina. Não vou demitir os funcionários no público. Jamais irei fazer isso. Quem trabalha, quem se dedica. O que nós vamos fazer é cortar aqueles cargos dos marajás, de pessoas aí que estão ganhando quase 20 mil reais por mês, tá, sem dar um prego numa barra de sabão. Me desculpe aqui a minha expressão como eu falo. Temos que acabar. É por isso que não tem dinheiro para regularizar a situação que vivem os nossos policiais, tá certo? E não estou falando só dos nossos policiais, dos agentes penitenciários. Eu tenho conversado com todos. Nós vamos ser o governo do diálogo, tá certo? Eu vou ter muita humildade, tá, para sentar com todas as classes, para debater e discutir aquilo que nós podemos fazer. Uma coisa que não vai acontecer no nosso governo, nós não vamos virar as costas. Eu e o meu vice, nós vamos ter um diálogo com a sociedade e com toda a estrutura do Estado, principalmente com os funcionários públicos. Aquele que acorda de manhã cedo, vai lá atender a nossa população, a enfermeira que está lá no hospital, no pronto-socorro, para dar condições para atender o paciente que chega. Nós vamos dar uma oportunidade de um reconhecimento a essas pessoas. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que nós estamos vivenciando uma crise econômica. Eu não tenho dúvida e tenho consciência do que a Previdência é um grande problema para o nosso Estado e nós vamos ter que achar uma solução. O problema é que eu, como governador, a partir do dia 1º de janeiro, todos os problemas que o Estado tiver é responsabilidade minha como governador. Se eu aceitei disputar essa eleição, é porque eu sei o que é que eu tenho que fazer. Tá certo? Então, para concluir essa pergunta, a responsabilidade é minha. Eu não vou ficar jogando responsabilidade para governo federal, para governo passado, para A ou para B. A responsabilidade é do próximo governador quando sentar na cadeira de governador do Estado, para que nós temos que sim. Não é poder, não. Nós temos que imediatamente dar uma resposta à altura à nossa sociedade, porque não aguenta mais de viver na situação como está. Obrigado, candidato. Terminamos agora a temática de segurança e vamos partir para a temática de saúde pública. Quem inicia a pergunta é Nelson Liano Júnior. Candidato, no seu plano de governo tem uma rúbrica que diz que o seu governo, caso o senhor seja eleito, pretende trabalhar com plantas medicinais
e fitoterápicas. Inclusive incrementar, incentivar a pesquisa. Nós vivemos numa das regiões de maior biodiversidade do planeta. E sempre essa questão dessa pesquisa, dessa riqueza que existe dentro da floresta, para tanto remédios, quanto também para produtos de beleza. Então, sempre tem essa proposta e isso nunca é colocado em prática. O senhor pretende colocar de fato em prática essa rúbrica do seu, eu quis dizer cosmético, né? Além de remédios, cosméticos, o senhor pretende colocar em prática essa pesquisa e essa produção dessas plantas medicinais e fitoterápicos aqui no Acre? Com toda certeza, porque nós vamos fazer parceria com a Universidade Federal do Acre. O governo do estado vai fazer parcerias com as universidades para que nós possamos explorar aquilo que temos de melhor. O Nelson, as pessoas falam que o Acre é um estado pobre. Não, nós temos 800 mil habitantes e hoje o orçamento do estado é 6 bilhões de reais. Tá? Nós temos aí uma floresta maravilhosa. Não precisa desmatar nada, não. Quando eu falo em abrir o estado para o desenvolvimento, não é para o desmatamento, não. É respeitar. É só respeitar o novo Código Florestal brasileiro e acabar com a burocracia. É simples a matemática. Nós não precisamos fazermos um bicho de sete cabeças. Nós temos que ser práticos e acabar com a burocracia. É por isso que eu vou repetir o que eu disse. Falta gestão. Falta respeito ao funcionário que está lá todo dia. E é por isso que nós vamos fazer parcerias para quê? O Estado tem que parar de ser um empregador. Tem que criar oportunidades para que venham empresas para cá que se instalem e gerem empregos. Eu sei que não é fácil, que não é da noite para o dia, mas o Estado tem que dar o sinal verde. No caso dessas medicinas, o senhor pretende convidar alguma empresa que tem interesse em explorar esse conhecimento dessas medicinas da floresta? Com toda certeza. Aí você vê, o interesse de alguns países aí fora é pela nossa Amazônia. Eles sabem muito mais do que tem aqui na Amazônia do que próprio nós, amazônicas. Então nós vamos sim chamar, convidar, para que possamos tentar que realmente saia do papel e vire prática. Essa é a nossa linha. Mais uma vez eu vou repetir, mas vai ser com pessoas certas, nos lugares certos. Eu não sei de tudo. Eu preciso montar uma equipe que me ajude a governar. Tá certo? E aí, eu tenho muita humildade para ouvir, para entender, para discutir, para dialogar. É por isso que eu quero ser governador. Para dar oportunidade para nós explorarmos aquilo que nós temos de melhor no nosso estado. Obrigado, candidato. Continuando ainda na temática da saúde, quem faz a pergunta agora é Luiz Carlos Moreira Jorge. De governo, candidato, o senhor fala em otimizar recursos da saúde. O senhor vai terceirizar os serviços da saúde, como chegou a ser propalado, uma mensagem chegou a ser enviada à Assembleia Legislativa. A questão do Hospital do Juruá, por exemplo, ele é gerido pelas irmãs, né, religiosas. O senhor manterá esse tipo de administração? O que é que o senhor pensa para a saúde nesse termo? Tá bom. Luiz, há uma interrogação muito grande, além da segurança, no que envolve a saúde do nosso estado. Eu peguei um balanço, mais ou menos, de como está a estrutura. Até porque o site de transparência do estado do Acre não é tão transparente assim. E no nosso governo vai ser transparente. 100% transparente, porque eu quero que a nossa sociedade acompanhe o que é que o estado está gastando. Cada real, porque esse dinheiro não é do governador. Esse dinheiro é da população que vive. Então nós vamos ter que fazer uma reestruturação na saúde. Tá? Terminar os hospitais, tá? E colocar as pessoas certas nos lugares certos. Vai ter alguns casos que vai ter que, sim, terceirizar. Mas, primeiramente, nós vamos analisar com muito cuidado, porque nós temos pessoas competentes, tá? Já do quadro, que pode, sim, dar conta do recado. Eu não vou te antecipar aqui um fato que nós vamos fazer, enquanto eu não pegar realmente a estrutura do Estado e analisar. Porque quando eu falo isso, Luiz, não adianta eu querer vir aqui, para você que está nos assistindo, que está cansado de ver promessas, o que é que nós temos que fazer? Parar de estar prometendo aquilo que nós não vamos cumprir. Nós temos que concluir e colocar para funcionar aquilo que não está funcionando. Tá certo? Uns elogiam as irmãs lá em Cruzeiro, outros criticam a situação. Mas o que é que está faltando na realidade é recursos. É o financeiro, é o que move o trem, é o que move a estrutura estadual. E cadê o dinheiro do Estado? Essa é a interrogação que eu pergunto todo dia. E mais uma vez, vocês já observaram que eu já falei nessa palavra 3 a 4 vezes. Falta gestão, determinação. Não adianta colocar pessoas
nos lugares errados. Nós temos que colocar pessoas certas nos lugares certos. Aí, só vou antes que você me pergunte, mas as pessoas falam assim, mas tu tem 11 partidos que tu vai ter que governar com eles. Com certeza. Eu vou respeitar todos os partidos que nos apoiam. Porque eu sei que cada partido tem pessoas competentes que podem nos ajudar a governar. Agora, o que eu não vou fazer e não vou permitir, Luiz, porque a responsabilidade que está aqui não é só ganhar as eleições, não. É fazer um grande governo em resposta à nossa sociedade. E eu sei o que é que nós temos que fazer. Então, aqui nessa moleca aqui ninguém paga não. Só a população. Aqui nós vamos fazer aquilo que temos que fazer em respeito, e mais uma vez, com funcionalismo, tá? E com a nossa sociedade, para que tenha uma resposta direta e imediata ao povo. O senhor recontrataria os demitidos do ProSaúde, por exemplo? Vamos achar uma forma, já até aproveito para assumir aqui publicamente, já tive reuniões com eles, não vou demitir ninguém, tá, do ProSaúde e de outros e demais, e vamos achar uma fórmula jurídica para chamá-los novamente. Porque, Luiz, são pais de família. Eu recebo mensagens todo dia no meu celular, pessoas chorando, mães chorando, tá? Que não tem condições. E aí, Luiz, não cabe a mim julgar o atual governo. A população está aí para decidir realmente o que quer para o Acre do amanhã. E essa oportunidade ela vai ter dia 7 de outubro. Então, o que cabe à minha pessoa, que estou senador da República, e sendo eleito governador a partir do dia 1º de janeiro, é achar soluções para esses problemas. Porque eles sim trabalham, eles sim se dedicam. Então, por isso que nós vamos achar uma fórmula jurídica para chamá-los novamente para o Estado e regularizar a situação. Porque também não é só deles, não. Se você pegar na parte da educação, para mais de 90% dos professores é provisório. Provisório. O que é que está acontecendo? Obrigado, candidato. Ainda continuando a temática da saúde pública, quem faz a pergunta agora é Fábio Pontes. Candidato, dados do atual governo apontam que de cada R$1 que o governo federal investe em saúde, o governo estadual aplica mais R$4. E que, ao todo, por ano, o gasto do governo só na área de saúde chega a R$900 milhões, quase R$1 bilhão por ano. Ou seja, a gente vê que dinheiro não é problema nessa área. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que há um grande problema na saúde, sobretudo filas para consultas mais complexas, cirurgias, enfim. O senhor fala muito no seu plano de governo em gestão da saúde, né? Melhorar a gestão. De que forma o senhor, de fato, pretende melhorar, qualificar a gestão na Secretaria de Saúde para que lá na ponta o cidadão sinta os efeitos, não precise mais ficar na fila do hospital, dormir num posto de saúde, num hospital, para aguardar uma ficha, um atendimento? Primeiramente, não dá continuidade no exemplo do governo do PT que está aí há 20 anos. Para você ver, e aí você acabou de me provar, tá? Que se tem todo esse valor que tem para investimento na saúde, isso aí, para mim, só me convence três coisas. Falta de gestão, roubo ou as duas ao mesmo tempo. Porque com um valor desse, para mais de 900 milhões de reais em investimento, e a situação da saúde está como está, eu não posso aceitar. Eu não posso admitir. Passar 10 anos que o governo do PT até hoje não concluiu o RBQ em Rio Branco, é um absurdo. O Hospital de Brasileia, a UPA de Cruzeiro do Sul, o que é que está acontecendo? É falta do quê? Gestão, compromisso, responsabilidade. E aí o governo do PT quer me dizer o quê com tudo isso? Culpar quem? Eles têm que ter a humildade de reconhecer que não tem uma política realmente de resolver a situação de como está vivendo a nossa saúde. Olha, o TFD está parado. Tem pessoas que estão na fila, por exemplo, lá em Rodrigues Alves, que não conseguem vir para Rio Branco porque não tem condições. O TFD não está trazendo mais ninguém. Então a situação da nossa saúde, nós vamos ter que recomeçar ela. E, Fábio, eu te garanto, nós temos pessoas sim qualificadas, pessoas que realmente vestem camisa, que querem o melhor para o nosso Estado. O senhor teria um nome para a saúde, por exemplo, para assumir a Secretaria de Saúde? Eu não assumi compromisso com nenhuma pasta no meu governo. É por isso que eu estou tendo muita cautela para quê? Para escolher as pessoas certas. As pessoas certas para colocar no lugar certo. Você vê que eu estou repetindo em todas as perguntas dos nossos repórteres
sempre essa palavra, colocar as pessoas certas nos lugares certos e falta de gestão, porque eu não quero fazer o que o governo do PT está fazendo. Não irei fazer isso. Nós vamos, sim, a partir de 1º de janeiro, porque a questão da saúde também é responsabilidade do governador. As pessoas que ele colocar para ser secretário de saúde, em qualquer outro cargo, é responsabilidade dele. A população não vai cobrar o secretário de saúde. A população vai cobrar o governador do estado. E está certa. Se eu aceitei esse desafio de disputar a eleição, eu tenho que honrar e cumprir com tudo aquilo que eu estou dizendo. Então, porque dinheiro tem, e não é só na saúde, não. Tem dinheiro na saúde, na educação e na segurança. O problema é mal administrado esse dinheiro. Esse aí é o exemplo do governo do PT que está aí. Obrigado, candidato. Terminando agora a temática da saúde pública, a gente entra na educação. E quem faz a primeira pergunta é Nelson Liano. Candidato, no seu plano de governo, o senhor propõe a criação ou a construção de mais 7 escolas, modelos no estado, de tempo integral. Isso, de novo, o senhor está dizendo que dinheiro tem, mas a gente sabe que a gente vive um momento das vacas magras. A gente tem uma crise econômica que acontece no país e afeta todos os estados. Atualmente, se eu não me engano, são apenas 2 escolas de tempo integral, uma em Rio Branco e a outra em Cruzeiro do Sul. Como é que o senhor pretende implementar essas 7 escolas, contratando pessoas, fazendo a construção desses prédios e etc? Como é que o senhor pretende realizar esse projeto do seu plano de governo? Primeiramente, Nelson, sendo eleito ou não governador do Acre, eu estou senador da República. Até 31 de dezembro. Ou então até o dia da diplomação, caso eu seja eleito. Eu vou preparar todo o recurso que eu preciso para iniciar essas obras das escolas integral, de tempo integral, tentando conseguir verbas com o governo federal, porque isso a gente consegue. Nós não conseguimos, Nelson, 94 milhões para recuperação de ramais através das emendas de bancada, e o governo do estado, por falta de gestão e incompetência, o governo do PT, não teve condições de receber esse dinheiro. Olha que nós estamos vivendo, como você mesmo disse, uma crise econômica, uma crise financeira, e não teve condições de receber. O meu papel nós estamos fazendo, e que eu irei fazer. Eu irei atrás, bater nos ministérios ainda no tempo que eu estiver, tá certo? Para que nós possamos, e vou pedir o apoio da bancada federal, para que nós possamos resolver toda essa situação. E com aquilo que nós queremos fazer, né, de um novo governo, a partir do dia 1º, o Estado tem dinheiro sim para fazer essas 7 escolas. Não estou dizendo que não vamos fazer no primeiro ano. Isso é um prazo de 4 anos que nós temos. Obrigado, candidato. Ainda na temática educação, quem faz a pergunta agora é Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, o senhor fala no seu plano de governo em uma universidade aberta, né? Desdobrando isso, o senhor pensa em partir para uma universidade estadual? Como é que o senhor vai fazer com 444 escolas rurais, que existem na zona rural, logicamente, e que a maioria é abandonada, a maioria estão em ramais intrafegáveis? Verdade. O que o senhor pensa nisso e com que recurso o senhor vai enfrentar isso? Eu não pretendo fazer uma universidade estadual. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós temos. O que é que eu pretendo sobre a universidade aberta? Fazer um convênio com a UFAC. A UFAC tem toda uma estrutura já montada. O que é que eu pretendo? E eu, como senador, já tivemos uma sinalização da reitora. Fazemos o quê? É um convênio do Estado para que possamos ampliar o número de vagas em todo o Estado. Em parceria com a UFAC, nós criamos um mecanismo, não só a universidade aberta, mas para outros programas também, para que possamos dar condições de estudo para a nossa juventude. Eu ando muito no interior do estado e nós somos muito cobrados. Por exemplo, tem municípios que têm a UFAC, mas só tem 2 cursos. Então, por que o estado não faz convênios com a própria UFAC para que possamos realmente atender as necessidades dos nossos jovens, dos alunos? Isso é uma forma também até social, né, que melhora. Aí você me pergunta, e a zona rural? Realmente, eu estive na Transacriana domingo passado, os ramais todos destruídos, as escolas numa situação precárias, tá? E temos que recuperar essas escolas. Mas como eu te falei, com gestão, com determinação, economizando, Luiz, cortando gasto, acabando com burocracia, tá certo? Economizar dinheiro por ano, você consegue sim recuperar as escolas
resolver a questão dos professores que estão em falta, porque os alunos da rede pública estadual reclamam muito pela ausência de professores que faltam muito. Mas como é que o professor vai dar aula? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Teve uma professora que trabalha de manhã, como ela é provisória, então ela não tem todos os direitos, né, de 13º, tá certo? Dos seus salários. Ela presta outros serviços à tarde para completar o seu salário. Como é que uma professora vai para a sala de aula com gás e com gosto para ensinar os nossos filhos, os alunos do Estado? Então, tudo isso são ajustes que tem que ser feito. E terá que ser feito no nosso governo, sim. Obrigado, candidato. Ainda na temática educação, quem faz a pergunta agora é Fábio Pontes. Candidato, o atual governo fala que nós temos hoje 120 mil alunos matriculados somente na rede pública do Estado, a rede pública estadual, e um superávit aí de 1.500 vagas, ou seja, nós temos mais vagas do que alunos. Em tese, segundo dados do governo, nós alcançamos a universalização do ensino, né? Mas no seu plano de governo o senhor aponta uma série de falhas, de problemas na educação estadual, sobretudo na questão da qualidade. O senhor aponta dados nacionais, dos exames nacionais, do MEC, que colocam o Acre em posições bacanas, legais, nos rankings nacionais. E, puxando um gancho na pergunta do Nelson, o senhor também, a questão da criação das escolas em tempo integral. Nela, o senhor critica a criação das atuais escolas em tempo integral, porque o governo criou esse modelo, esse ensino, mas não deu a estrutura necessária nas escolas, como banheiros para que os jovens tomem banho, locais para repouso, enfim. De que forma o senhor pretende melhorar esse ensino de tempo integral no Acre? O senhor vai construir escolas realmente com estrutura para isso? Tá. Ô Fábio, você falou aqui num dado muito importante dos dados que o governo divulga. E aqui, os internautas, eu queria deixar uma coisa muito bem clara, e com muita humildade. Essa é uma das dificuldades que nós temos para pegar realmente os dados corretos. Você vê o que é que o repórter Fábio Pontes me perguntou agora. Os dados que o governo está querendo me convencer, tá? Que há mais vagas do que alunos, enquanto nossa realidade não é isso. E sobre a questão de ensino integral, é justamente pegar toda a estrutura que está aí, organizar, colocar para funcionar, que atenda bem os nossos alunos e começarmos a criar as novas escolas. Não adianta eu criar, por exemplo, eu vou querer construir mais hospitais agora. O que adianta eu construir mais um hospital agora se nós não terminamos nem o que estão com as obras inacabadas? Então é isso que eu quero dizer. Eu quero primeiro acabar com as obras que estão inacabadas, corrigir esses erros que estão aí do ensino de tempo integral, para que nós possamos dar continuidade nesse nosso programa. É um programa de médio a longo prazo. Por que eu digo médio a longo prazo? Porque eu preciso primeiro organizar a casa, que vai ser no primeiro ano de governo que nós vamos fazer isso. Tá? Então, é reestruturar toda a educação, saúde e segurança. Obrigado, candidato. Agora, indo para o próximo tema, e eu peço que os jornalistas e os candidatos sejam mais diretos devido ao nosso tempo nesse primeiro bloco. Vamos abordar agora economia e geração de emprego. Quem começa fazendo a pergunta é o nosso Luiano Júnior. Candidato, o seu plano de governo na parte econômica de produção, ele foca muito a parte do agronegócio. No entanto, floresta, poucos lugares do mundo têm uma floresta tão vasta e com tantas alternativas como nós temos. A gente tem os produtos florestais não madeireiros, como medicamentos que podem ser trabalhados, cosméticos, por exemplo, a copaíba, andiroba e outros produtos que nós temos. O senhor pretende abandonar totalmente esse trabalho com a floresta, com os produtos da floresta, que inclusive geram muitos empregos para os moradores dessas regiões florestais? Não, pelo contrário. Manter e dar mais condições para eles. Quando eu falo que nós vamos abrir o Estado para o agronegócio, não quer dizer que nós vamos desmatar e vamos acabar com o que está dando certo, não. Nós vamos manter todos os programas que está dando certo. O que nós vamos fazer é criar novas oportunidades, porque a política de florestania que o governo do PT criou não deu certo. Olha os índices de emprego que nós temos no nosso Estado hoje. Olha como é que está a situação. Nós não precisamos desmatar uma árvore hoje no nosso Estado. É usar o que já está aberto. Eu vou te dar um exemplo, né? Semana que vem está indo um grupo de empresários para Roraima. Roraima é menor do que o Acre. Para
para inaugurar a primeira safra de soja que eles estão, para mais de 40 mil toneladas. Então, quer dizer, em lugar de nós darmos um passo para frente, nós estamos dando 3 para trás. Essa é a política do PT. Essa é a política do PT, esse socialismo que não dá certo, só colocou o Acre para trás. É por isso que nós estamos nessa situação. E quando eu falo em abrir o Estado, vamos abrir sim o Estado, sim, para o agronegócio, para a pecuária. Compara a nossa pecuária há 20 anos atrás, o que era? Nós ganhávamos de Rondônia. Hoje Rondônia coloca nós no bolso. Tá? Hoje o Estado de Rondônia é um Estado independente. E o Acre? O Acre, no lugar de dar um passo para frente, está dando 2, 3 para trás. Pelo amor de Deus, nós não podemos mais aceitar isso, minha gente. Nós temos que ter essa responsabilidade, essa consciência. É respeitar o novo Código Florestal brasileiro, sem criar nenhuma burocracia para quem quer investir. Não vamos acabar com a nossa floresta, porque eu acabei de afirmar, nós vamos dar sequência a todos esses programas. Mas eu preciso gerar emprego. Eu preciso dar oportunidade para os nossos jovens que estão nos assistindo aqui. Eu preciso que a economia do Estado reaja. Porque eu quero fazer uma pergunta aqui rapidamente. Nelson, Luiz e Fábio, vocês acreditam, tá, que o PIB do Estado seja 13 bilhões por ano? Eu não acredito. O Estado produz 13 bilhões por ano? Produzimos o quê? A pecuária não dá isso. A agricultura não dá. E aí, para o fortalecimento também, para acrescentar da sua pergunta, aliás, da sua pergunta não, é do tema, a melhoria dos ramais. Essa emenda de 94 milhões que o governo pelo intrínseca para perder, que nós colocamos, nós estamos tentando segurar, para que ano que vem nós possamos garantir a recuperação dos ramais, para que a população da zona rural possa escoar tudo aquilo que plantar e dar mecanismo para que ela melhore toda a vida da zona rural. Obrigado, candidato. O nosso tempo está um pouquinho estourado. Quem vai fazer agora a última pergunta desse bloco, vou antecipar, é o Luiz Carlos Moreira Jorge, ainda sobre economia e geração de emprego. No seu plano de governo, o senhor bate principalmente do modelo da florestania. Qual é o tripé econômico que o senhor pretende implantar caso ganhe o governo? Fortalecimento do agronegócio. Abrir o Estado para o desenvolvimento. Fortalecer a pecuária. Fortalecer a pecuária, a soja. A soja plantada aqui, o frete dela é muito mais barato saindo daqui de Rio Branco do que vindo de Cuiabá, porque vai descarregar aqui no Porto do Madeira. E aí por isso, quando eu falo em desenvolvimento, que a ponte do Rio Madeira está aí. Em março do ano que vem está inaugurada. Uma bandeira que eu levantei. Que eu abracei essa causa, que foi uma promessa que eu fiz na minha campanha de senador da República, está aqui. A população vai ter. Em março do ano que vem, ela está inaugurada. Por que eu estou falando tudo isso? Se eu estou dizendo que eu vou abrir o Estado, eu estou pensando lá na frente, Luiz. A minha visão hoje de senador, e eu preparei o Estado para isso, para dar condições para o Estado, para quem quiser investir. Qual é a multinacional, qualquer empresa que queira vir investir aqui no Acre, que vou investir no Acre, aí quando chega ali na ponte do Abunã, não tem uma ponte que separa o Acre do Brasil. Então isso não é admissível, essa situação. Por isso que eu abracei essa bandeira da ponte sobre o Abunã, porque eu sei o tamanho da importância dela, tá? Então, porque o meu tempo já está cortando, é por isso que eu fico olhando. Mas a forma que eu quero é essa, é o agronegócio, pecuária e muito mais. Obrigado, candidato. Nosso tempo nesse primeiro bloco está estourado. A gente vai entrar no intervalo agora e no próximo bloco vai ter os temas livres e as perguntas dos internautas. Já a gente volta, pessoal. Continue ligado aqui no nosso 24 horas.
Boa noite, você que nos acompanha aqui no AC 24 Horas, né? Agora nesse segundo bloco da sabatina com o candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli, pelos progressistas. A gente agora inicia esse bloco com perguntas dos internautas e os temas livres que os jornalistas vão perguntar ao candidato. Vou começar lendo as perguntas dos internautas, que a primeira é do Renato Moura, de 34 anos, ele é autônomo e mora em Rio Branco. Ele pergunta o seguinte: Gladys, o que você pretende fazer para enxugar a máquina pública que está inchada? É o Renato Moura, aqui de Rio Branco. Ô Renato, parabéns por essa pergunta. Isso é um tema muito importante. Realmente, nós precisamos diminuir, enxugar essa máquina pública que está. Para você ter uma ideia, hoje o nosso estado tem em torno de secretarias, autarquias, tá? E muitas outras, em torno de 67. O estado do Acre, se você comparar com o estado de São Paulo, tem 25. E quando você fala em enxugar a máquina, Renato, é justamente por isso que você é autônomo e que você sonha pelo concurso público, imagino eu. E nós queremos o quê? Enxugar a máquina, manter e valorizar o servidor público, que já está lá trabalhando, valorizar o servidor público. E no início da nossa entrevista, eu fui perguntado aqui e falei uma frase: nós vamos acabar com os cargos de Marajá, aquelas pessoas que não contribuem com nada no nosso estado. Tá certo? E eu tenho o maior respeito por todas, só que eu preciso criar oportunidades para a nossa juventude. Então, vai ser dessa forma, enxugando a máquina, diminuindo, acabando com esses cargos de Marajá e valorizando o servidor público e criando novos concursos públicos. Obrigado, candidato. Agora vamos à segunda pergunta, que é de Jorge Cruz. Ele tem 29 anos, é professor e estudante de Direito e enfatiza que está desempregado. Qual o seu projeto para salvar a juventude que acredita que ainda tem uma esperança no futuro? É o Jorge Cruz. Jorge Cruz, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua pergunta, pela sua participação. Para mim é uma honra. Eu respondi para o Renato agora há pouco, né? Que é enxugando a máquina pública, tá? Valorizando o servidor público e criando novos concursos. Mas é por isso que eu falei que nós vamos abrir o Estado para o desenvolvimento, para o agronegócio, tá certo? Porque essa sim é a verdadeira mudança que nós precisamos. Tá? Essa sim é a verdadeira mudança que nós precisamos. É abrir o Estado para o desenvolvimento, para o agronegócio, para a soja. Aí vai gerar emprego, vai gerar renda, vai aquecer nossa economia, sem mexer com a florestania. E aí quando se fala em mudar, em mudança, o novo somos nós. É eu e meu vice, o Major Rocha, que nós queremos ser governador para praticar as coisas novas. Para isso nós queremos ser, para dar essa oportunidade de emprego para a nossa sociedade que tanto sonha e tanto quer. Obrigado, candidato. Agora, depois das perguntas dos internautas, vamos aos temas livres com os jornalistas. Quem faz a pergunta agora é o Nelson Liano Júnior. Candidato, os seus adversários, e principalmente o seu adversário que está aí na ponta, disputando a liderança nas pesquisas, eles alegam que o senhor não tem experiência administrativa, que o senhor não tem uma experiência de vida para administrar o Estado. O senhor teve 2 cargos de deputado federal e atualmente está no cargo de senador, e são cargos todos legislativos, são cargos parlamentares. O que o senhor tem a dizer para a população que nos ouve sobre isso? O senhor tem ou não essa capacidade administrativa para governar o estado do Acre? Nelson, realmente, eu tive 2 mandatos de deputado federal, fui reconhecido nacionalmente campeão de liberação de recursos federais para o nosso estado, tá? Concorrendo com 513 deputados. Fui eleito o político mais votado da história e o senador mais jovem da história do Brasil. Estou na metade do meu mandato. Tá? Tive sempre a bandeira de infraestrutura. Graças a Deus, eu pensei no Acre do amanhã. Conseguimos garantir todos os recursos. Estou no mandato com avaliação positiva. Tá certo? O que é a experiência? A experiência é igual a deles? É igual a do PT, do candidato do PT? Eu não quero, com a Polícia Federal batendo na minha porta de manhã. Essa experiência eu não quero. A minha experiência eu sei qual é a minha experiência. A minha experiência é ter o diálogo com a sociedade, é ter humildade, mas não é na humildade, não é só na fala, não. É na prática. Você conversar com a nossa população, saber onde é que está o erro
e realmente resolver o problema. Porque não adianta, Nelson, eu estar aqui apontando um erro se eu não mostrar o remédio para resolver o problema que o Estado está enfrentando. Então, experiência eu tenho bastante, estou preparado para governar o Estado do Acre, juntamente com o meu vice, o vice-major Rocha, porque o Rocha não vai ter um papel, o deputado federal que é policial da Polícia Militar, o deputado federal Major Rocha, o major, ele não vai ter o papel de vice-governador para tirar foto, não. Ele vai me ajudar a resolver os problemas da segurança pública, porque isso é a área dele. Obrigado, candidato. Ainda nos temas livres, quem faz a pergunta agora é Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, ainda puxando um pouco para essa pergunta do Nelson, seus adversários dizem que o senhor quebrará o Estado em 6 meses, né? E apontam justamente isso, a falta de conhecimento que supostamente o senhor terá, e dá um Estado como quebrado em 6 meses se o senhor ganhar a eleição. E dentro ainda, olhando no seu plano de governo, eu vi um aspecto interessante. O senhor prega aqui construir uma rodovia de Manoel Urbana a Santa Rosa. Construir uma rodovia de Cruzeiro do Sul, Porto Valdo e Taumaturgo. Onde é que o senhor vai arranjar recursos para isso? E como é que o senhor vai conter a gula incontida dos seus aliados que estão 20 anos fora do poder? Ô Luiz, muito obrigado por essa pergunta. Primeiramente, vamos lá. A primeira pergunta que você perguntou, desculpa, que eu acabei esquecendo. Vai quebrar o Estado em si. Quebrar o Estado. Não, o Estado já está quebrado. Eu que vou consertar. O governo do PT já quebrou o Estado, já. Eu que vou consertar o Estado. Não tem o que quebrar mais. Não tem mais quebrar, não. Só de empréstimo pegaram para mais de 700 milhões de reais para gerar emprego e gerar renda. Se você for olhar hoje, olha o nosso índice de desemprego no nosso Estado. Isso é a competência do governo do PT. Quem vai recuperar o Estado serei eu. Eu recuperarei e vou dar sinais positivos a partir, se Deus quiser, e com minha determinação, com a nossa equipe, a partir do 2º semestre. Sabe como é que nós vamos fazer nossas BRs? Eu vou lhe dizer como é que nós vamos fazer nossas BRs estaduais. Não é fazendo empréstimo, não. É com o apoio da nossa bancada federal, é bater na porta dos ministérios. Foi por isso que eu passei 12 anos lá em Brasília, tá? Como deputado federal e senador da República, que eu sei aonde que está o recurso. Ô Luiz, se eu te contar uma coisa, você não acredita. Meu maior problema hoje como senador da República não é conseguir dinheiro, não. Nosso maior problema, Nelson e Fábio, é fazer com que o executivo execute o dinheiro que nós conseguimos. E aí eu não me refiro só ao Estado. Eu estou falando até de prefeituras também. Por falta de quê? De gestão. Então, esse modelo aí que está aí, já está quebrado o Estado. Eu que vou resolver o problema. Está aí a Previdência, que nós vamos ter que resolver. E quando eu falei a questão de Previdência, eu não quero aqui estar culpando A ou B, eu sei o tamanho do abacaxi que nós vamos ter que descascar a partir do primeiro Como é que o senhor vai conter a gula incontida dos seus aliados que estão 20 anos fora do poder, com água, esperando pelo carro? Com água. Com água. Porque nós vamos respeitar. Se eu disser para você que eu não vou respeitar os nossos aliados, eu estarei mentindo. São pessoas realmente que querem uma oportunidade de trabalho, tá certo? Que querem poder contribuir com o nosso Estado. E os nossos aliados, sim, estarão conosco, sim, no governo. Nós iremos respeitar os partidos, porque cada partido tem pessoas competentes, sim, para nos ajudar a governar. Agora, sabendo que vão ter oportunidade para trabalhar e para nos ajudar a governar. Esse vai ser o nosso lema. Porque, Luiz, não adianta. Se nós não tivermos uma visão do que é mudar não é trocar 6 por meia dúzia, não. Mudar é fazer as coisas certas. E nós somos a mudança. Nós somos a mudança. Eu e o meu vice, Major Rocha. Obrigado, candidato. Ainda nas temáticas livres, quem faz a pergunta agora é Fábio Pontes. Senador, o senhor vem de uma família política tradicional do Acre. O senhor é sobrinho do ex-governador Orley Cameli, morto em 2013, né, vítima de um câncer. E o governo do seu tio foi um dos governos, vamos dizer, um dos piores governos da história do Acre, segundo seus adversários e segundo também quem viveu aquele tempo se lembra. Foram várias denúncias de corrupção, de malversação na aplicação dos recursos públicos. Ele deixou o governo com 3 meses de salário atrasado dos servidores públicos. E a minha pergunta é, que garantias o senhor dá aos eleitores acreanos de que um Cameli voltando ao poder do governo do Acre, esses mesmos problemas não vão se repetir agora? Tá. Até obrigado por essa pergunta, Fábio. Porque realmente, o meu tio no governo dele, ele sofreu muito. Sofreu bastante, acusações, e passou 15 anos para a história provar que
todas as acusações que fizeram contra ele eram mentira. Todas. Todas. Ele morreu, faleceu e vítima do câncer, como você falou, e todas as acusações que quem está aí no poder fizeram contra ele, contra a minha família, todas foram arquivadas, todos os processos. Então isso é a prova de que ele foi um homem íntegro. Tá? Segundo ponto, não foram 3 meses de salário atrasado. Porque se você fizer a conta, quando ele assumiu, ele pegou já 3 meses atrasado do antecessor dele. Naquela época não tinha, e aí não podemos comparar hoje, 2018, com 1998. Tá? A realidade econômica é totalmente diferente. Quando ele saiu do governo, o dezembro sempre se pagava em janeiro, porque não tinha lei de responsabilidade fiscal. Isso não quer dizer nada. Resumindo a história, eu vou manter os salários em dias, porque essa é a minha obrigação. Temos uma lei de responsabilidade fiscal aí, e isso nós iremos fazer sim. Nós estamos falando aqui de um governo em respeito às pessoas, ao funcionário, e que o salário cairasse todo mês sagrado, no dia correto, no dia certo. Eu garanto. Obrigado, candidato. Ainda nas temáticas livres, quem faz a pergunta agora é Nelson Liano. Pegando esse gancho, candidato, que o Fábio deixou aí da relação sua com o ex-governador Oley Cameli, o que o senhor, evidentemente que o senhor tem a pretensão de ser o herdeiro político dele, da mesma família, né? E até eu faço uma coisa, a única pessoa política da família Cameli, na verdade, foi o Oley, e a segunda que está tentando, que me consta, é o Gladson, né? O que o senhor pega de exemplo positivo, de legado positivo deixado pelo ex-governador Oley, e o que o senhor mudaria? O Gladson e o Oley é a mesma coisa, ou existe diferença, existe evolução ou retrocesso? Não, nós temos nossas diferenças sim, mas vamos lá. Qual é o legado e o exemplo que eu tenho dele, que é por isso que eu estou te dizendo que toda a nossa entrevista eu falei que nós vamos resolver. Hoje o orçamento do Estado é 6 bilhões de reais. Todas as grandes obras que foram feitas pelos atuais governos do PT foram através de empréstimos ou apoio do governo federal, que hoje eles viram as costas para o governo federal. O último orçamento do Orley em 1998, se não me falha a memória, foi em torno de 300 milhões de reais. Tudo bem, porque nós estamos aí falando, né, de um período longo. A economia do país era outra, totalmente diferente. Mas o que é que importa, que eu quero te dizer com isso? Mesmo com 300 milhões de reais, com a oposição ferrenha em cima dele, que ele não tinha o apoio da bancada federal e da estadual, ele ainda fez as grandes obras que ele prometeu na campanha dele, como, por exemplo, abriu daqui para Santa Madureira, começou a tirar Cruzeiro do Sul do isolamento com a nossa capital, Rio Branco. E a maioria das obras que ele fez, da Balsa Hospital, recuperação de escolas, ramais, pavimentação de ruas, foram com recursos do Estado. É por isso que eu te pergunto aqui, agora vem a minha pergunta, cadê o dinheiro do Estado hoje? Olha a comparação do orçamento, do último orçamento dele, que é hoje. Aí eu acho engraçado como muitos petistas, ainda quando falam, porque o candidato sou eu. Eu quero dizer para os petistas que o candidato sou eu, Gladson Cameli. Tá? O Oley já faleceu, que Deus a tenha, e ele não está vivo aqui para se defender. Que quando eles vão comentar qualquer coisa, vem querer dar exemplo do governo dele do atraso de salário. Mas nós não vamos atrasar, não. E com os defeitos que ele pode ter causado no governo dele, nós vamos corrigir no nosso, e aí nós vamos mostrar para a população que nós temos capacidade de ser um grande governador. Obrigado, candidato. Ainda nos temas livres, quem faz a pergunta é Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, o PT tentou resolver o problema de segurança com a distribuição de apitos, né? E o senhor me parece que quer resolver o problema da segurança colocando apenas câmeras nas pontes. Como é que o senhor vê essas duas distorções? Não, eu não quero tirar o apito, mas não quero colocar só câmeras, não. Aí vamos falar bem aqui, correto? Não, Luiz. O que nós precisamos da questão da segurança pública é usar o dinheiro corretamente. É pegar o orçamento que tem e usar. Eu te falei a questão do salário já, da Polícia Civil e Polícia Militar. Eu quero reequipar toda a Polícia Militar, juntamente com o nosso vice, o Major Rocha,
que é dar condições de trabalho para o policial. O policial hoje não tem fardamento, Luiz. Não tem fardamento. É um absurdo isso que acontece. Gastam-se muito mais com outras coisas banais do que com a própria nossa polícia. Não tem armamento. As viaturas policiais que estão rodando hoje no Estado, apesar de o atual governador virar as costas para o governo federal, que eu não estou defendendo que o governo federal está fazendo o papel dele, que está na Constituição, é as viaturas que vêm de Brasília, Edu. É o governo federal que está mandando. Não tem viaturas, não tem combustível, não tem as mínimas condições de trabalho. E quando eu digo que nós vamos resolver a situação da segurança pública, é porque nós vamos resolver. Nós vamos dar condições de trabalho para a segurança pública do nosso Estado. Como é que eu posso aceitar um pai de família querer fazer um BO e a delegacia está fechando às 14h30, Luiz? Como é que eu vou permitir? Que absurdo, a que ponto nós chegamos em 2018? Isso é o PT, isso é o modelo de administrar do PT. Tá certo? Isso nós não vamos permitir, nem eu, nem o meu vice-major Rocha. É por isso que nós vamos valorizar quem quer trabalhar. Obrigado, candidato. Ainda nos temas livres, quem faz a pergunta agora é Fábio Pontes. Candidato, ainda insistindo no tema da sua família, Vamos lá. Além da influência política que sua família exerce, também é uma família que nós conhecemos, uma família de negócios, uma família de empresários. Com negócios tanto no Acre como no Amazonas. Isso. E que mantém contratos com os... E Mato Grosso também. Exatamente, Mato Grosso, com respectivos governos desses estados. O senhor, sendo governador, as empresas de seus parentes, de sua família, vai continuar mantendo contratos com o governo do Acre? Ô Fábio, deixa eu te responder isso com muita tranquilidade. O meu pai quando casou com minha mãe, rapidamente aqui, eu vou contar essa história. Ele comprou um fogão para a estação. Meu pai sabe dar valor a cada centavo que ele ganhou na vida. Então ele sempre foi muito determinado e hoje ele é um dos maiores empresários da região norte. E eu optei para não ser político. Tá certo? Me afastei das minhas empresas, que eu sou sócio dele, em algumas, e me afastei. Tá? Se juridicamente for permitido, contanto que faça, que execute perante a lei, não tem problema. Mas as empresas ligadas à minha pessoa, tá? A do Gladson Cameli e a do Eládio Cameli, não vão participar de nenhuma licitação aqui no Acre. Isso aí eu lhe garanto como 1 mais 1 é 2. Agora, entendam, a família Cameli é uma família grande. É uma família muito grande. Nós temos parentes primos que são donos de supermercados, de postos de gasolina, de materiais de construções, de balsas, etc, etc. Aí é bom deixar isso muito bem claro, por quê? Porque eu entendi a tua pergunta. A empresa ligada, se for essa, né, ao meu pai, diretamente ao senador Gladys Cameli, ou então ao atual governador Gladys Cameli, não irá participar de nenhuma licitação aqui no Acre. Obrigado, candidato. Ainda nos temas livres, é Nelson Liano que faz a pergunta para o candidato Gladson. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao candidato do governo, Marcos Alexandre, do PT, em relação a essa questão dos cargos comissionados. Os cargos comissionados, eles existem para que as pessoas, uma parte, aqueles que realmente têm uma função técnica, mas a maioria tem uma função política, de dar sustentação, de promover o governo. Em suma, eu exatamente não sei exatamente o que fazem esses cargos comissionados, né? Existem várias alternativas. Mas serve para a base política, serve também, inclusive, para apoiar a base de quem está governando na Assembleia Legislativa, porque os deputados da base indicam fulano aqui, um em Tarauacá, outro em Cruzeiro, outro em Sena Madureira e etc. Por aí vai. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão dos cargos comissionados? Tem gente que fala em 2.100, tem gente que fala em 3.000 e tem gente que fala em mais, porque existe também terceirizações e etc. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão dos cargos comissionados, caso o senhor seja eleito governador do Estado? Ô Nelson, há 2 tipos de cargos comissionados, né? O cabide de emprego, né, e os que realmente trabalham. Os que realmente trabalham nós vamos manter. E aí me estranhou um comentário, acho que foi do líder do governo, aí na Assembleia Legislativa, que era com esse exército de 2.000 cargos comissionados que iam fazer um para-choque contra a minha campanha. Então quer dizer que você, servidor, você internauta que está nos assistindo, quer dizer que é com o nosso dinheiro que eles vão fazer a campanha do candidato do PT? É esse modelo que nós queremos para o nosso futuro? Então são essas coisas que não vamos permitir. Eu sei que eu vou precisar de governabilidade. E para mim precisar de governabilidade foi o que eu falei aqui no início. Eu vou convidar os partidos para participarem do governo.
com pessoas técnicas, aquelas pessoas que realmente querem trabalhar. Até porque que quando eu aceitei esse desafio de ser candidato a governador, eu sei o tamanho da situação econômica que vive o Estado. Então foi muito bem esclarecido. O que nós vamos fazer é mudar esse modelo, tá certo? Em respeito à nossa sociedade e às nossas famílias acrianas. Mas que vai ter muito diálogo, um diálogo aberto, para que nós possamos fazer o encaixamento do xadrez, tá? Mas com pessoas competentes. Todos os partidos irão participar. Obrigado, candidato. Ainda nos temas, na temática livre, quem faz a pergunta é Luiz Carlos Moreira Jorge. Vez por outra, na Assembleia Legislativa, os deputados do PT o acusam de, por ser uma pessoa que vem de uma família rica, não teria assim, nenhum compromisso de tocar o governo, austero, quer dizer, somam nisso a sua falta de experiência de governar e dizem até que o senhor vai ser o governador do Amazonas. Recentemente, o senhor sofreu essa série de ataques na Assembleia Legislativa. É porque eles têm medo de perder, de continuar, eles têm medo de perder. Eu quero falar um português aqui meio... Mas vamos lá, eles têm medo de perder a boquinha deles, é por isso que eles ficam me acusando. Ainda bem que eu sou de uma família rica. Graças a Deus, isso é a prova que nós temos competência. Isso é a prova que nós temos competência, é a prova que nós sabemos administrar. Isso é a prova que nós sabemos quanto é que vale o dinheiro e quanto é que vale o dinheiro público, mais ou menos. Então, graças a Deus, que eu venho de uma família muito bem sucedida, não preciso roubar, estou na política por uma opção, escolhi servir o nosso Estado. Eles não, eles querem achar que o Estado é uma empresa privada deles, que eles descaradamente dizem que vão pegar a tropa dele para colocar na campanha com dinheiro público, do Estado, que é o funcionalismo público. Obrigado, candidato. Ainda nos temas livres, é Fábio Pontes que faz a pergunta. Candidato, o senhor citou há pouco a Polícia Federal. Nós todos sabemos a quem o senhor estava se referindo. Ao seu adversário, que recentemente foi alvo de uma condução coercitiva por parte da Polícia Federal e é investigado por supostos desvios na BR-364 e outras obras de infraestrutura no Acre. O senhor, em 2015, teve seu nome citado em delações premiadas de pessoas que participaram do esquema de desvio da Petrobras. Mas depois o Ministério Público Federal pediu o arquivamento de sua denúncia. Mas só pelo fato do senhor ter tido seu nome citado como um dos beneficiários de receber propinas do esquema, já deixou o seu nome manchado no noticiário, na política. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acusa seu adversário de corrupção, mas ao mesmo tempo também o senhor tem o seu nome envolvido com casos de corrupção. Não, eu fui citado pelo delator. Citado que supostamente, tanto que o próprio Ministério Público, ele nem encaminhou para o Supremo. Ele mesmo pediu para retirar a investigação porque não achou nada. Eu sou ficha limpa. Eu não tenho um processo que me incrimine. Não. E quando eu falei da questão da experiência, realmente, há um processo. Nós temos exemplo. A BR-364 não fechou porque eu não deixei, eu não permiti como senador. Eu fui para cima do governo federal, em menos de 6 meses criamos a superintendência do DENIT aqui, tá certo? Pegou a responsabilidade da BR, fui para Brasília, lá onde é o meu trabalho, consegui garantir todos os recursos e os próprios petistas dizendo na Assembleia todo dia, eu acredito que vocês que frequentam a Assembleia, vocês acompanharam o debate que virou a BR-364 naquele momento, que a BR ia fechar, em nenhum momento eles se preocuparam com 200 mil pessoas que dependem da BR-364 diariamente, e está aí a BR a todo vapor. Aí é uma prova do que é administrar, aí, a BR-364 saindo. E eu não fui acusado da forma como ele foi. Tem provas. Aí é cargo da Justiça. Não cabe aí, tá? Isso é um problema que a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, ele que tem que se explicar. Isso não sou eu. Eu vou continuar a minha luta. Agora, eu sou ficha limpa. Eu não tenho nada que me incrimine, que me abone na minha vida, não. Obrigado, candidato. Ainda nos temas livres, quem faz a pergunta agora é Nelson Liano. Candidato, a gente sabe que numa campanha política, no calor do debate, de uma campanha polarizada, sempre aqui, o PT contra a oposição, isso acaba criando desgaste. A gente sabe que essa campanha envolve, inclusive, prefeituras, e algumas prefeituras que estão sendo administradas por seus adversários políticos. Caso o senhor se eleja governador, qual é o tratamento que o senhor pretende dar, tanto às prefeituras dos aliados,
quanto as prefeituras dos adversários, levando-se em conta que, por exemplo, a Frente Popular do Acre hoje tem 8 prefeituras. Como é que será esse relacionamento com os prefeitos que não estão do seu lado politicamente? Nelson, como eu estou fazendo como senador, sendo senador de todos. Eu não estou falando em mudança, em mudar. Então, mudar o que é? É praticar coisas novas. É manter aquilo que nós estamos fazendo. É ser governador de todos os prefeitos. O meu compromisso com o Rio Branco como governador, que tem uma prefeita que é ligada a eles, é o mesmo compromisso que eu tenho com um prefeito lá de Cruzeiro do Sul que é ligado a mim. Porque eu não estou falando, Nelson, de cor de partido. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando que o Estado pode ajudar essas pessoas que tanto necessitam, que tanto precisam. E vai ser de uma forma de a gente economizar também. É fazendo os convênios, unificando as estruturas em alguns pontos, para diminuir a despesa tanto das prefeituras quanto do Estado. Tá? Para que possamos atender a nossa situação. Serei governador de todos. Quero governar com todos os poderes, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, da União, Polícia Federal, Ministério Público Federal, em parcerias, porque nós vamos ser um governo transparente, um governo do diálogo. Serei governador de todos os prefeitos. E as mágoas de campanha? Que certamente não tem mágoa. Não existe mágoa para mim. Nelson, eu adotei um tipo de política. Tá? Eu sei que essa campanha vai ser ferrenha. O meu estilo de campanha qual é? Eu vou pegar meu programa eleitoral e vou dizer aquilo que eu posso fazer. Mostrar o problema e dizer como é que nós vamos resolver. E a população do Acre vai ter a oportunidade de dizer o que quer. Se achar bom que está aí, vai manter o candidato deles. Se quiserem mudar, a mudança é aqui. Gladys Cameli e Major Rocha. 11 no coração. Obrigado, candidato. Ainda nos temas livres, quem faz a pergunta agora é Luiz Carlos Moreira Jorge. Os seus adversários, candidato, eles jogam tudo na aposta de que o senhor será massacrado no debate por falta de conteúdo. Como é que o senhor analisa isso? Uma risada. Para você ver como é engraçado a forma que eles querem tratar o Estado do Acre. Como é engraçado a forma que eles querem tratar as nossas famílias, meus amigos. Como é engraçado que eles querem tratar os nossos 22 municípios. Eu lamento esse tipo de política. Eu lamento, sinceramente eu lamento, porque eu sou um senador da República. Vocês me elegeram. Eu vou para um debate para fazer um debate em prol da nossa sociedade. Um debate sério, um debate correto. Isso é onde está nossas vidas, é a nossa vida, é o nosso amanhã, os nossos filhos. Como foi dito aqui, eu sou empresário. Deus já me deu tudo na minha vida. Eu quero poder contribuir com a minha sociedade. E vou para os debates sim. Quem tem que dar explicação não sou eu não, é ele. É ele, o candidato do PT, que tem que dar explicação. Eu não. Eu tenho que mostrar o erro e dizer como é que eu vou fazer. É para isso que eu vou para todos os debates, para debater. Porque é muito sério um debate. Um debate envolve o futuro do nosso Estado. Preste atenção. Nós estamos falando aí de praticamente para mais de 800 mil habitantes. Envolve famílias. É os próximos 4 anos. Depois não adianta chorar o leite derramado, não. Obrigado, candidato. Ainda nos temas livres, quem faz a pergunta agora é Fábio Pontes. Candidato, o senhor está numa coligação com 11 partidos, né? A grande maioria deles compõe o chamado Centrão no Congresso Nacional. E uma das características desse grupo é o fisiologismo na troca do toma lá, da cá, na composição de governo, de ministérios em Brasília, enfim. O senhor já recebeu algum tipo de pressão desses partidos para uma futura composição de secretarias do primeiro escalão do governo? O senhor vai se deixar pressionar por esse tipo de pressão dos aliados ou o senhor vai... Que tipo de critérios o senhor vai levar em conta na hora de nomear um secretário? Critérios técnicos ou critérios políticos? Não, nas secretarias técnicas, dessas que eu quero dar um choque de gestão, vai ser pessoas técnicas. Sem influência dos seus partidos? Sem influência de partidos. Eu tenho um compromisso, uma responsabilidade a fazer. E como eu falei para vocês aqui, nós vamos fazer um governo transparente, um governo aberto. A sociedade vai ficar sabendo. Vai ser assim, nos 11 partidos, em todos os partidos eu já fiz assim, um levantamento de pessoas. Tem pessoas qualificadas sim, que podem assumir um cargo de uma Secretaria de Segurança e de Saúde. Mas deixa eu só te responder um ponto de detalhe. Luiz, é impressionante. Nós estamos aqui no mês de agosto. Até hoje, não tive pressão nenhuma por nenhum tipo de cargo, nenhum tipo de secretaria. Nenhuma. Porque as pessoas que estão do nosso lado sabem o seguinte, que se a gente não governar e dar uma resposta à altura, vai ficar ruim. Nós precisamos mostrar para que viemos governar. Então, é o que eu te falei, é colocar as pessoas competentes no lugar certo.
Obrigado, candidato. Quem faz a pergunta agora, o nosso tempo já está um pouquinho estourado, é Nelson Liano. Candidato, o concurso, teve um concurso para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. As pessoas foram aprovadas, não foram chamadas, não foram ainda para os cursos. Essas pessoas investiram na inscrição, investiram em documentação, que é caro. O que o senhor, mesmo levando em conta o momento econômico difícil que nós vivemos, o que o senhor pretende fazer caso vença para o governo? O senhor vai contratar essas pessoas que passaram no concurso, mesmo sendo no governo anterior, ou não? Ou vai fazer um novo concurso? Não. Tudo que já foi feito, eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Mas para mim te dar uma posição, se eu vou contratar imediatamente, foi o que eu pedi a eles. Tenha um pouco de paciência. Caso a gente ganhe a eleição, caso o eleitor nos eleja, eu e o meu vice-major Rocha, nós vamos chamar para um diálogo quando eu pegar realmente a estrutura do Estado e ver como é que está a situação para me assumir os compromissos. Mas não, se já teve concurso público, nós vamos respeitar os concursos que já tiveram. Como vamos respeitar? Concluir todas as obras inacabadas e as dívidas que o Estado vai deixar, porque vamos ter que pagar o próximo governador. Obrigado, candidato. Acelerando o nosso debate aqui para finalizar em duas perguntas. O Luiz Carlos Moreira Jorge faz a pergunta agora. O senhor, ganhando essa eleição, o senhor fará uma auditoria completa, né, do governo do Estado, já que o senhor coloca sob suspeição? E eu não vou fazer só uma auditoria. Ganhando a eleição dia 7, dia 8, eu já vou atrás de uma equipe para fazer uma auditoria e uma consultoria, para mim pegar realmente a situação econômica, o raio-x real do Estado. Não as informações que passam para a gente. Informações, entre aspas. Tá? Que parece que nós estamos vivendo numa Suíça. E o Acre é o melhor lugar para se morar. Eu amo meu estado. Tá certo? Mas é inadmissível ver a nossa capital, Rio Branco, sendo uma das capitais mais perigosas que tem. Isso aí é falta realmente de compromisso com o nosso estado. Então, vou fazer sim. Obrigado, candidato. E quem faz a última pergunta da sabatina é Fábio Pontes. Senador, recentemente o Senado analisou o pedido de afastamento do senador Aécio Neves, que foi flagrado em caso de corrupção, junto com a JBS, pedindo propina. O seu partido, o PP, orientou a bancada a votar contra o afastamento do senador. O senhor não estava na sessão, estava numa missão oficial na Rússia, certo? Então o senhor não pôde votar. Caso o senhor estivesse naquela sessão, o senhor votaria contra ou a favor do afastamento de Aécio Neves? Se como foi, eu ia me basear naquela época. Tá? São duas respostas aí. Se fosse naquela época eu estivesse no Congresso, eu ia seguir a orientação do que o STF tinha decidido. Mas hoje, em virtude de toda essa questão política, porque quando se fala de partido, Fábio, de ideologia, e hoje uma repórter da Globo News falou com muita clareza, cadê a ideologia dos partidos? Dando o exemplo do Maranhão, o PCdoB coligado com democratas. Sabe? Acabou a ideologia. Então, a gente fala muito de partidos. Hoje os partidos praticamente, para mim, poucos têm as suas diferenças. Mas hoje eu votaria contra. Contra o afastamento do senador? Votaria contra. Mas não é porque é eleição, não. Não, você Não, votaria você contra o afastamento dele ou a favor A favor do afastamento. Ah, certo. A favor do afastamento. Porque a pergunta foi essa, você votaria a favor ou contra o afastamento? A favor do afastamento. Não é porque eu apoiei o Aécio em 2014 que eu tenho que estar batendo palma para as irregularidades. Eu sempre defendi e respeito o que a justiça determinar. Obrigado, candidato. Obrigado aos jornalistas. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui nessa sabatina. Posso fazer só um? O senhor tem direito a um minuto para falar com os internautas. Pode falar. Meus amigos, estamos a 40 dias para as eleições. Chegou o momento de nós decidirmos o futuro do nosso Estado. Eu estou preparado para governar o Acre. Estou preparado para ser seu governador. Então eu quero te pedir essa oportunidade. Para você pai, para você mãe, para você filho, para você internauta que está nos acompanhando. Eu sou ficha limpa. Nos dê essa oportunidade de nós fazermos essa grande mudança que o nosso Estado precisa. Mas a mudança com responsabilidade, com dignidade, com respeito, acabando com a perseguição, respeitando as pessoas. O Estado está acima de qualquer ideologia política e partidária. Eu estou pronto para governar. Estou pronto para ser seu governador. Então, dia 7 de outubro, vamos resolver a situação do nosso futuro. Vote 11, vote Gladson Cameli e Major Rocha para governar o nosso Estado para os próximos 4 anos.
Obrigado, candidato. Obrigado aos jornalistas. E aqui, por fim, chega a nossa sequência de sabatinas aqui no AC 24 Horas. Foi uma semana histórica para o jornalismo online acreano. Pela primeira vez, um site de notícias resolveu topar esse desafio de trazer essa informação democrática para vocês que estão em casa. E mais uma vez, o AC 24 Horas se coloca como instrumento da democracia. A gente fica por aqui. O AC 24 Horas se coloca mais uma vez que estamos elaborando também sabatinas com os senadores. E você continue ligado aqui na nossa programação e no AC 24 Horas. Pessoal, até boa noite, tenha um bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.